A gente sabe que o Incrível Mundo de Gumball ele é um desenho cativante, divertido e que é amado até hoje. Tanto que tá chegando aí a nova temporada mesmo depois de tanto tempo. Isso porque é um desenho lembrado até hoje e amado por todos. Mas mesmo um desenho tão incrível quanto ele, Gumball também tem seus pontos negativos porque também tem episódios esquisitos que são estranhos e até mesmo odiados. Então para começar, hoje eu quero falar de 3 episódios que são odiados da série. Isso, claro, segundo a opinião popular. Até porque tem alguns episódios que são odiados que eu até gosto. Mas vamos começar com o episódio 16 da primeira temporada chamado O Beijo, que ao longo eu vou debater com vocês o que pode ter acontecido para esse episódio ser tão odiado, e também para ter notas tão baixas. Mas antes, se você curte conteúdo de desenho, vê se você tá inscrito no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos, beleza? E eu vou comentar um pouco sobre esse episódio e no final a gente debate o que pode ter acontecido para ele ter recebido uma nota tão baixa assim. E ele já começa com o Ricardo e a Nicole saindo de casa parecendo que estavam em férias. Eles estavam indo para algum lugar, apesar que não fala exatamente para onde. Eles queriam sair de casa o quanto antes, mas já você vai entender o porquê. Eles só enrolaram ali porque o Ricardo ele é preguiçoso até para descer a escada. Só que antes deles irem embora, o Gumball queria ter uma conversa com a Nicole. Ele queria dizer que ele já estava grande demais para continuar recebendo beijo na bochecha da vovó Jojo. Ele meio que não gosta de ficar sendo beijado por ela e sendo tratado como criança, sabe? E a Nicole, ela até ficou um pouco exaltada porque ela não quer que o Gumball evite receber beijo da vovó Jojo. É a sua vovó Jojo. E daí, não podemos apertar as mãos? Ela é sua avó e vai beijar sua bochecha, sim, senhor. E o pior de tudo é que o Darby até gosta dos beijos porque faz ele se sentir especial. Já a Anaís, ela não gosta, mas ela não liga tanto assim quanto o Gumball. Só que aqui que basicamente vai rolar uma hipocrisia da Nicole, porque ela tava saindo de casa às pressas com o Ricardo antes da vovó Jojo chegar. E tudo isso era porque ela não queria ser beijada por ela. É como se a Nicole estivesse usando os filhos como isca pra não receber os beijos, sabe? Eu até achei engraçado porque quando a vovó Jojo chega na casa deles, a Anaís, ela até recebe ela tranquilo e tava de boa. Só que depois que a Jojo beija ela, a expressão dela até muda. Eles realmente não gostam disso, exceto pelo Darwin, que ele inclusive vai até saltando bem feliz. Mas é quando chegou a vez do Gumball, que ele tava enrolando um pouco pra isso acontecer, que a Anaís até fala pra ele parar de enrolar e acabar logo com isso. Só que quando ele vai falar alguma coisa, isso aqui acabou acontecendo. Anda, Gumball, acaba logo com isso. Pra você. Isso que aconteceu do Gumball ser beijado pela Jojo na boca sem querer vai ser o foco central desse episódio, porque depois disso, ele realmente ficou traumatizado depois do que acabou de acontecer. E eu confesso que até esse momento eu acho o episódio bem engraçado. A cara que o Gumball faz e a cena em si é bem engraçada. Pareceu que ele foi destruído por dentro, sabe? Só que após essa parte, eu acho que eu entendo um pouco porque esse episódio ele desagrada. Mas relaxa que eu comento melhor a respeito disso mais pra frente. Porque após isso, a vovó Jojo acaba falando pra Anaís levar a mala dela pro quarto. Apesar que essa mala, ela é super pesada. E é quase o episódio inteiro a Anaís tentando levar essa mala pro quarto dela, pra vocês terem ideia. Cara, o que tem aqui dentro? Bolas de boliche? O que eu achei até engraçado, mas enquanto isso o Gumball tava ali paralisado. E nesse episódio o Gumball vai se ferrar bastante, tanto que depois disso, pelaquela mala que a Anaís estava tentando levar tava tão pesada que ela deixou escorregar. E dentro dela tinha as roupas da Jojo e acabaram caindo tudo em cima do Gumball. Até a dentadura da velha caiu na boca dele. Nessa, o Gumball já tava sofrendo por conta do beijo, então pra piorar a situação, a vida dele nesse dia com certeza não tava fácil. Então como o Gumball tava desse jeito, meio depressivo e paralisado e tudo mais, o Darwin resolveu tentar ajudar ele pra encontrar seu local feliz, porque é o que ele costuma fazer quando ele se sente mal por qualquer motivo que seja. E como o Gumball ele não tinha um local assim, ele ia ajudar o Gumball a encontrar. Então eles saíram pela rua e mostram o mundo pela perspectiva do Darwin. E realmente parecia um mundo perfeito, mesmo com aquele monte de lixo. E até tinha um cocô ali que andava e cantava, pra vocês terem ideia. Eu achei bem diferente esse mundo dele, mas no meio disso, o Gumball tava tentando encontrar o local feliz dele, mas tudo que ele tava vendo acabava lembrando ele de alguma forma a vovó Jojo. Não importava o que ele fazia, sempre que ele tentava esquecer daquilo, algo sempre tava fazendo ele relembrar seu trauma. Aqui o seu. Obrigado. E até quando ele chegou em casa, ele teve um pesadelo com a Jojo. Nesse sonho, ele tava com todo mundo ali em um jantar em casa, mas a forma que eles comiam a comida e olhando a avó dele também comendo, tudo tava fazendo ele relembrar e viver aquele trauma de novo. No Gumball desesperado tentando fugir do beijo da vovó Jojo. E quando ele tava prestes a receber o beijo foi quando ele acabou acordando. E o pior é que ele acorda não só no meio da noite, como ele acordou todo mundo, justamente por conta do pesadelo que ele teve. Que bom, foi só um pesadelo. Dá um beijinho! Não!
E a Anaís, mesmo tarde da noite, ela ainda assim tava tentando levar a mala pro quarto da Jojo. Ela até comenta inclusive que é a quinta vez que o Gumbo tá tendo esse pesadelo. Então a solução que a Anaís deu pro Gumbo sair dessa situação é que ele precisa passar por um trauma ainda maior que o beijo. Então só assim ele consegue esquecer o que aconteceu. Então isso acabou iluminando a mente do Davi, porque ele preparou uma série de desafios pro Gumbo fazer. Todos eles consistiam em ser um trauma ainda maior que o beijo, sabe? Porque só assim ele conseguiria se livrar daquele trauma. E se você não entendeu muito bem o que eu queria dizer, você vai entender agora. E o primeiro desafio que o Davi faz o Gumbo passar é basicamente pular de um local bem alto dentro de um balde de lixo, que era um dos primeiros testes para tentar fazer ele esquecer do beijo da vovô Jojo. Então já dá pra imaginar o que vem pela frente, né? Salto do lixo! Só que essa tentativa acabou não dando certo, então vamos pro desafio 2. O Gumbo ia ter que tomar banho em muco de caracol, que isso eu confesso que é bem nojento. E o pior de tudo é que o Gumbo até tinha esquecido disso, mas o Davi lembrou ele de novo. Ou seja, ele ia ter que tentar esquecer mais uma vez. Esqueci do quê? Do beijo, ué. Ah, eu tinha esquecido, mas você me fez lembrar. Então já que ele esqueceu, mas acabou relembrando de novo, ia ter que continuar. E o próximo desafio era ele sentir cheiro de queijo que acabaram de fazer aquecimento. Ou seja, eles estavam fedidos pra caramba. E mesmo passando por tudo isso, ele ainda assim não esqueceu. E o próximo desafio era fazer ele escutar sons que deixariam qualquer um maluco. Só que mesmo assim, ainda não foi suficiente pra fazer o Gumbo esquecer o que aconteceu. Eu acho até um pouco bizarro, porque tinha uma plateia pra ver o Gumbo se ferrando. Tudo que ele tava fazendo ali era como se fosse um espetáculo, sabe? Até a Penny parece que tava se divertindo com a situação, o que eu achei no mínimo engraçado, só que mesmo assim o Gumbo passando por tudo isso, ele ainda não esqueceu. Então o Davi acabou falando que tinha uma boa notícia, porque era o último teste, mas o lado ruim é que era o pior de todos. E o que ele escolheu como último teste era o Gumbo ficar no pé do Heitor, e basicamente ser amassado ali pelo pé dele, sabe? Isso foi a situação mais nojenta por tudo que ele passou até agora. E o pior de tudo é que acaba funcionando, isso foi ruim o suficiente pra fazer ele esquecer do beijo da vovô Jojo. Então no fim o Gumbo acabou encontrando seu local feliz, mas é quando nesse momento acaba voltando pra Anaís e finalmente ela conseguiu levar a mala da Jojo pro quarto. Só que ela conseguiu fazer isso justamente no dia que ela já vai embora, o que isso acabou deixando a Anaís com certeza muito revoltada. Traga de volta, o ônibus vai chegar num minuto. E nisso é quando chega o Gumbo e ele tava muito feliz e tudo mais, ele já tinha esquecido do beijo, então tava tudo bem. Só que a Jojo, ela já tava partindo, ou seja, ia ter beijo de despedida. E é claro que ela ia fazer isso com todo mundo, incluindo o Gumbo. A Anaís, inclusive, ela foi levar a mala da Jojo pro ônibus, e o Davi, como sempre, não liga, né, porque ele gosta. Só que quando chega a vez do Gumbo, de novo acaba rolando o acidente, e ele acaba revivendo aquele trauma. Gumbo, me ajuda aqui com as malas. Tá bem. Ou seja, no fim o ciclo acabou se repetindo. E esse episódio, eu não acho ele tão ruim ao ponto de receber uma nota 6.7, que considerando a média de Gumbo, isso é bem baixo. Eu acho esse episódio inclusive bem engraçado em vários pontos. Então eu acho que isso não agradou o público por dois motivos. No começo do desenho, o Gumbo era bem judiado, principalmente na primeira temporada. Até porque sempre acontecia uma coisa que deixava ele em apuros. E até o momento do beijo, até que eu achei o episódio bem engraçado. Só que a série de desafios para tentar fazer ele esquecer o beijo, todos eles foram nojentos de alguma forma, exceto pelo desafio de escutar sons irritantes, que foi o único que não fez o Gumbo sofrer fisicamente, digamos assim. Então eu acredito que para algumas pessoas isso pode ter sido desconfortável de assistir, até porque na minha opinião esse episódio ele é bem legal, mas esse ponto eu acho que varia da pessoa gostar muito dele ou não, sabe, de ser um pouco nojento. Até porque tirando isso, é muito natural ser beijado pela avó, sem contar que também entra na ideia do Gumbo representar algumas crianças, de acharem que são adultas e que não querem ser tratadas como crianças, sendo que o Gumbo nessa época, ele era bem infantil inclusive. Até porque, como eu tinha falado, esse episódio ele é da primeira temporada. A fase do Gumbo que ele é bem mais novo. Então é isso que eu acho desse episódio, até que eu gosto dele, apesar de saber que a maioria não gosta. Eu acho inclusive que ele merecia pelo menos uma nota 7. E seguindo com a nossa lista, vamos falar do episódio 5 da terceira temporada, chamado O Cachorrinho. Que esse episódio eu diria que ele é criticado por conta do animal de estimação, porque além dele ser muito estranho, ele é muito malvado. Dessa vez começa com eles ensaiando como eles iriam convencer os pais dele a ter um filhote, porque como eles sabiam que poderiam receber um não, eles estavam se preparando para se organizar e convencer de que era uma boa ideia. Ótimo! Não se esqueça de elogiar o comprador.
sapatos. Eu tenho um par igualzinho. O papai não usa sapatos. E o legal é que a ideia inicial era ter um cachorro pra brincar. Pelo menos esse era o plano dos três. Só que depois chegou a Anaís pra mostrar na teoria de como a família dele poderia ser mais feliz se eles tivessem um animal de estimação. Ela primeiro mostrou ali que até que eles são muito felizes. Só que tendo um animal de estimação seria muito melhor do que já é. Mostra os níveis de felicidade. Nada mal, mas deixa eu mostrar as estimativas para o próximo semestre. Passou do limite. Então já que eles treinaram e fizeram tudo isso, estavam prontos para chegar até o Ricardo e pedir um animal de estimação. Agressividade para vender o produto. Compra um cachorrinho, por favor. Compra um cachorrinho, por favor. Compra um cachorrinho. Só que tem um pequeno problema, porque quando o Ricardo viu um comercial de um programa de TV sobre doação de animais, ele até que gostou daquilo, então ele concordou com as crianças, mesmo sem elas pedirem. Então eles ficaram bem surpresos, porque basicamente nem precisou convencer o Ricardo, ele já concordou com aquilo. Como ele já sabia, ele atendeu o pedido das crianças. Então o que tem na caixa? Não, filhote, não era isso que vocês queriam. Só que o problema que eu tô falando é que o animal de estimação que o Ricardo trouxe é completamente diferente do que eles esperavam. Parece um chapéu verde raivoso. Dá mais pra um homem velho malvado carregando uma casa triste nas costas. E depois disso é quando chegou a Nicole, que ela tava com um pouco de raiva, porque ela fala pro Ricardo que ter um mascote é uma baita responsabilidade. Por favor, me digam que não é um filhote. Não é um filhote, com certeza. Eu não acredito que fez isso, Ricardo. Não era pra eles terem adotado se não tem condições. Até porque, convenhamos, ia acabar sobrando pra Nicole cuidar também. Só que ela ficou bem surpresa também com o animal de estimação que o Ricardo trouxe. E eles não tinham muito o que fazer, porque já que ganharam, tinham que cuidar. Apesar que parecia mamorada, velha e estranha, agora era parte da família Watterson. Então eles tinham que tomar conta dela. E a molhada tem cheiro de umbigo e os olhinhos de boneco de ventríloco. Mas agora faz parte da família, então temos que amar como um Watterson. E o pior é que a bicha é muito brava, porque quando eles tentam se aproximar, pra tentar fazer amizade com ela, sabe? A tartaruga, ela tava poucas ideias. Coisa fofa. Feliz agora. É mais nojento ainda por dentro. E o pior é que toda vez que o Gumball tentava se aproximar, ela parecia bem irritada. E ela não gostava mesmo dele, porque basicamente ela mordia ele o tempo todo. Morder, 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 comer pra ficar forte, morder, 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 fazer tartaruguinhas pra morder mais ainda. Então depois disso, a Anaís começou a pensar que talvez ela não estivesse pronta para contato físico. Já o Darby acabou pensando que talvez essa falta de humor seja por causa da fome. E foi engraçado a resposta do Gumball pra isso. Vai dar o que pra ela comer almas? Desculpa, mas eu vou dizer. Essa tartaruga é o mal encarnado. Então Anaís também acabou pensando que talvez essa falta de humor seja por falta de espaço. Então eles resolveram fazer um local para deixar ela mais à vontade. E o pior é que o Darby acabou falando pro Gumball que ele tá agindo errado. Porque como ela quer que ele confie nele se ele tá daquele jeito? Então o certo era ele tirar a armadura para conversar com ela. Só que eu realmente não sei, ou ela é muito mal-humorada, ou ela realmente odeia o Gumball. Então eles deixaram ela naquele espaço para ver se ela se adapta, e quem sabe se acostumar com o ambiente. Só que passou um tempo depois disso e simplesmente tava um caos. E depois disso que aconteceu, deu pra ver na aparência das crianças que não tava sendo nada fácil de lidar com ela. Entre os três, o Gumball, ele é o que é mais atacado. Então eles tiveram a ideia de ir até o Ricardo e falou que não pode continuar criando aquilo. E ainda foram falar que a culpa foi dele de ter dado essa responsabilidade pra eles. Quem recebeu responsabilidade ou quem deu responsabilidade? Eu diria que você só pode se culpar. Basicamente, eles queriam devolver a tartaruga. Só que o Ricardo acabou falando que ele não ia devolver. No caso, pra ele chegar ao ponto de fazer isso, ela tinha que ter feito alguma coisa terrível. E foi engraçado porque foi só a Nicole falar isso que rapidinho ele mudou de ideia. E a tartaruga teria que fazer alguma coisa muito, muito terrível. Não acredito, isso é extremamente terrível. E tipo, depois que o Ricardo levou a tartaruga pra devolver pra loja, ele acabou parando em um estacionamento. Então o Gumball, ele não entendeu nada. Ah, isso é um estacionamento. Cadê a loja? Ela sumiu. Como assim ela sumiu? Ficava bem ali. Então o Ricardo fala que a loja desapareceu porque o lugar era ali. E o pior é que ele adorava aquela loja. Comprou ela de um cara numa van. Era uma loja tão irada. Então foi aí que acabou revelando que o Ricardo, ele comprou a tartaruga com um cara que vendia umas coisas numa van. E tem muitas teorias ou coisas misteriosas envolvendo esse cara da van, sobre o que ele vende ou quem é esse cara. No futuro eu posso fazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem. Então se inscreve e deixa um comentário falando eu quero, que é pra eu saber se vocês apoiam, beleza?
Só que voltando ao assunto, não tinha como devolver se esse cara não tava lá. Só que depois disso, supostamente, eles foram teorizar onde essa van poderia estar, que é pra devolver esse bicho pra ele, sabe? Só que o engraçado é que o Ricardo faz uma teoria que não faz o menor sentido. O descendente de Poseidon, Senhor dos Mares. Sabem o que isso quer dizer? A loja está esperando a gente a oeste do Boulevard de Elmore, número 475. Mas como a Anaís estava ali, não foi tão problemático porque ela teve uma ideia. Onde que poderia estar o cara da van? Isso é o mapa da Suíça. Exato! Tá bom, vamos levar a tartaruga pra lá. Pra Suíça? Não, pro Boulevard de Elmore. Só que por falar na tartaruga, como ela não tava ali, a Anaís pergunta onde que ela tava. Que o Darwin comentou que deixou ela ao lado de fora pra pegar um ar. Até porque como ela tava mordendo eles o tempo todo, tava difícil. Só que quando eles chegam lá, eles viram que não deveriam ter feito isso. Porque como tava muito calor, ela acabou simplesmente ressecando. Eu acho que todos devíamos falar umas palavras pra dizer o quanto ela era importante pra nós. Então eles estavam ali se despedindo dela, porque por mais que ela fosse mal-humorada, até mesmo maligna, ela ainda era o mascote deles. Então eles fizeram uma pequena homenagem pra ela dos momentos que passaram juntos. Sempre que eu olhar pra baixo e vir a cicatriz na minha mão, vou pensar nela. Engraçado que apesar de tudo, até o Gumball tem palavras gentis pra falar naquele momento. Sentirei saudade. Poxa, como era engraçada. Aquilo que ela... não, nada a dizer. E depois disso, o Gumball jogou ela ali no lixo porque ela morreu. Só que nos momentos finais, o Darwin acabou derramando uma lágrima nela. E ela agora tava com muito mais raiva que o normal, porque ela quase morreu por culpa deles. E achei engraçado porque como ela reviveu com a lágrima do Darwin, o Gumball pensou que ela se alimenta de tristeza. Confesso que eu dei uma boa risada disso. E o pior é que ela atravessou a rua e o pessoal achou que ela ia se machucar, porque vinha um carro ali em alta velocidade. Só que na verdade quem tinha que tomar cuidado era o carro, porque essa tartaruga não tá pra brincadeira. Vai se machucar! Esquece a tartaruga. Temos que salvar o nosso bairro. Então depois disso, eles tentam resgatar a tartaruga, porque senão era a cidade que estaria em perigo. Então é quando a Anaís, ela pensa em usar frango frito para capturar a tartaruga. Só que o problema é que como o Ricardo tava ali, ele acabou comendo todo o frango frito. E como eles perderam a isca, eles tiveram que usar o Gumball. Então o Gumball ficou ali amarrado para ser a isca, enquanto a Anaís, ela tava escondida só esperando a tartaruga vir para capturar ela. Pra eu ter chance de pegar. Só cuidado pra não machucar, tá bom? É só um bichinho e nós somos 3. Só que quando ela veio na direção do Gumball, ele não aguentou. E tenho certeza que ninguém aguentaria ficar parado naquela situação. Acabou que ele preferiu se soltar porque ele não acreditou que a Anaís ele ia conseguir capturar ela. Então quando a Nicole chegou em casa, ela queria saber onde é que estavam as crianças. Ela estava muito preocupada, até porque o Ricardo nem estava raciocinando direito. Só que enquanto isso, o Gumball estava fugindo da tartaruga, porque ela estava perseguindo ele igual louco. E teve um momento que eles chegam até a suposta van que vendeu ela pro Ricardo. Só que o problema é que não tinha ninguém. E o Gumball se escondeu ali da tartaruga, só que na verdade ela já tava esperando lá dentro por ele. E o pior é que nessa hora é quando chega o Darwin, ele tava com muita raiva da tartaruga porque ela arrastou ele pro lago. E ele também tava ali pra lidar com ela. Você achou que ia me puxar pro fundo do lago pra me engolir depois? Então adivinha. Eu sou um peixe. E enquanto isso, a Nicole estava desesperada atrás das crianças de carro. E como eles toparam com aquela van que o Ricardo acabou gritando, então ele assustou a Nicole e fez ela bater no carro sem querer. E isso acabou sendo bom, porque o fio do poste acabou caindo na van. E como tinha fogos de artifício lá dentro, acabou dificultando bastante para a tartaruga. Depois a van acabou explodindo que o Ricardo ficou muito triste, porque deram fim na loja favorita dele. Só que pelo menos ele gostou de ver os fogos de artifício, porque foi muito legal. Mas no entanto, a tartaruga é muito resistente, que mesmo depois de tudo aquilo, ela ainda saiu daquela situação sem um arranhão. Mas felizmente a Anaís conseguiu capturar ela. Eles iriam ter que ficar com ela pra sempre, porque não tinha como se livrar. Porque elas vivem muito, ou seja, teriam ela pra sempre. Vamos ter que ficar com ela a vida toda. Quanto tempo elas vivem? 130 anos. E agora vamos falar de um dos momentos onde as pessoas mais têm um pouquinho de raiva do Gumball, que no caso é sempre quando ele tenta dar uma de espertinho. Por isso é muito legal quando tem episódio que mostra o Gumball sofrendo as consequências. E uma das vezes que isso aconteceu foi no episódio 14 da segunda temporada chamado A Aposta, que ele tentou dar uma de esperto pra cima do Boberto e acabou se dando mal, mas continua observando aí que logo você vai entender.
E dessa vez começa com o Gumball e o Darwin no pátio da escola, que eles estavam apostando, era tipo um desafio. Um desafiava o outro a fazer alguma coisa constrangedora, e caso alguém não conseguisse, ia ter que fazer o que o outro mandasse. Aposto que não beija sua cauda. Desafio aceito! E eram uns desafios bem toscos, porque quando o Darwin desafiou o Gumball, ele fala pro Gumball levar uma flor pro outro lado do pátio, só que de uma forma muito bizarra. E o que mais me surpreendeu nisso não foi nem a aposta que eles fizeram, e sim porque o Gumball realmente conseguiu fazer aquilo. Um Gumball realmente impressionante. E como o Darwin ia perder o desafio, ele resolveu fazer uma outra aposta. Aposto que eu pulo a minha perna. Tripla revanche. Quádrupla revanche. Só que ele acabou se ferrando por conta disso. Então depois disso, o que o Darwin estava fazendo é quando chega o protagonista do episódio, que no caso é o Boberto. E ele queria entender o que eles estavam fazendo. E caso vocês não saibam, esse personagem, ele é literalmente um robô sem emoção humana. Pro Gumball e pro Darwin, por exemplo, aquilo que eles estavam fazendo era divertido. Só que o Boberto, ele não entende o que isso significa. Então ele pergunta pro Gumball e pro Darwin o que é diversão, que ele conta da forma mais básica possível. Sair com amigos, olhar pra garotas e fazer brincadeiras. Então o Gumball e o Darwin perceberam que a vida do Boberto era meio triste, porque ele não tem uma infância como uma criança normal e ficaram com pena dele. Então o Gumball e o Darwin resolveram deixar o Boberto brincar com eles. E ele conta que eles estavam brincando de apostar, e quem perdesse teria que fazer tudo que o outro mandasse. Que na teoria o Boberto acabou falando que é impossível ganhar dele. Isso porque tudo que ele faz ele é superior ao humano comum, sabe? E foi então que o Gumball deu uma de esperto pra cima dele, porque ele apostou com o Boberto que ele não fala o alfabeto mais rápido que ele. Aposto que não fala o alfabeto mais rápido que eu. Desafio aceito. Mas como ele é um robô, ele levou pro sentido literal da coisa. Só que tinha uma pegadinha nisso. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. O alfabeto. Computando pergunta. Pegadinha detectada. Então o Gumball ele foi malandro o suficiente pra enganar um robô. E por conta disso o Boberto tinha que fazer tudo o que ele mandasse. Que a princípio o Darwin até pensou que o Gumball ia usar isso pro bem. Com os superpoderes dele, vamos salvar o planeta. Podemos salvar os golfinhos. Deter o aquecimento global. E trazer paz pro mundo. Só que estamos falando do Gumball. Claro que ele não fez nada disso que ele falou. Ele meio que começou a trollar o Boberto, meio que se aproveitando da sua falta de compreensão. E coloca ele em situações vergonhosas. Tipo, por exemplo, fazendo isso aqui. Tem alguma coisa pra tratar disso? Olha, eu não sou mecânica. E ainda teve aquelas piadas sem graça que o Gumball fez o Boberto zoar a mãe da enfermeira. Mas há quanto tempo você está com isso? Desde que me apaixonei pela sua mãe. Que o Darwin pensou que eles iriam fazer o bem, mas o Gumball fala que isso é muito melhor. Só que nesse instante o diretor Brown passou bem na hora e viu aquela situação. Então o Gumball acabou indo pra diretoria que ele foi punido. Ele teria que aparar a grama da escola no recreio. E tipo, o Gumball acabou falando isso em voz alta que o Boberto acabou ouvindo. E ele entendeu isso como uma ordem. Queria que esse cara se perdesse. E como ele tá fazendo tudo que o Gumball tá mandando, ele acabou fazendo isso. Ele pegou o diretor Brown e jogou ele na floresta da destruição. Onde estou? E eu já fiz um vídeo focado nesse lugar que eu garanto pra vocês que não é um lugar nada agradável. E ele continuou fazendo bobagens com o Boberto só porque ele tem um robô por 24 horas. E uma das coisas que o Gumball mandou ele fazer foi desenhar na quadra da escola. E o Darwin, ele não tava a favor do que o Gumball tava fazendo, até porque ele tava tratando o Boberto mal. Só que na mente do Gumball isso que ele tava fazendo era ser como uma criança normal. Às vezes o Gumball ele faz alguma coisa ruim, mas não é por mal. E sim porque ele não pensa nas consequências. Ele não tem muita noção que a zoeira tem limite, sabe? Só que até o final vai ter uma consequência disso que ele tá fazendo. Mas enquanto isso, o Darwin queria que o Boberto ele tivesse uma vida mais animada. Então ele tava querendo que o Boberto arrumasse uma namorada. E a sugestão que o Darwin deu é pra ele ir falar com a Tina, porque ela basicamente tá desesperada e o Boberto tá disponível. Ah, vai lá falar com a Tina. Ela tá desesperada e você disponível. Essa parte eu achei ela meio engraçada da forma como o Darwin falou. Mas tudo bem, como o Boberto não sabe falar com garotas, o Darwin ele iria ajudar ele a falar. Que ele até falou muita coisa bonita pra Tina por causa do Darwin. Isso pode ser um choque. Mas sinto que você tem uma energia interior. Mas sinto que você tem uma energia interior. Só que o Gumball resolveu zoar ele mais uma vez. Não tô falando com você. Estou falando com a caixa de fusíveis. E por conta disso, a Tina deu uma surra no Boberto, e tudo por culpa do Gumball. Ele parou até na enfermaria pra vocês terem ideia. Só que a enfermeira, ela não tava nada feliz por fazer essas coisas. Isso porque ela comenta que não é mecânica, isso não é responsabilidade dela. Só que o engraçado é que a Simil fala a mesma coisa, só que tirando o sarro dos alunos da turma. Eu não sou florista, nem meteorologista, nem tenho uma loja de horrores. Mas não estou reclamando, estou... Essa parte eu confesso que eu achei ela bem engraçada, mas eu senti pena da Suzy. Só que depois disso acabou a aula e a Simil mandou eles
eles saírem da sala. Isso porque ela tava a fim de ficar sozinha, né, aproveitar aquele momento. O que aconteceu a mesma coisa que rolou mais cedo com o diretor Brown. O Boberto ouviu o Gumball falando pra Simon esfriar a cabeça e, como sempre, ele levou ao pé da letra. Não veem que eu estou no intervalo? Ah, qual é? Ela tá mais tensa que você. Ela tem que esfriar a cabeça. E lembre-se disso que vai ser importante daqui a pouco. O lance é que continua as brincadeiras sem graças do Gumball. Teve um momento que o Gumball mandou o Boberto pegar um graveto como se fosse um cachorro. E ainda trollava ele falando que não podia usar nem os braços nem as pernas. Que o Darwin, ele até questionou o Gumball porque não é assim que se trata uma criança normalmente. Só que o Gumball fala que se fosse o Darwin ali, ele não pegaria leve também. É assim que trata ele como uma criança normal? Ah, uma criança normal que perdeu uma aposta. Acha que não ia fazer o mesmo com você? Então ele tá fazendo o que qualquer um faria se perdesse a aposta, sabe? Então ele conta que o Boberto tem que aprender mais como brincar com uma criança normal. Só que nessa brincadeira de pegar o graveto, quase que o Boberto derruba o Senhor Pequeno, porque ele tava ali pela praça dando de patins. Então ele chegou no Gumball e começou a reclamar por estarem brincando daquele jeito, que mais uma vez o Boberto entendeu como ordem sem querer. Ele ouviu o Gumball falando que o mundo precisa de menos patinadores, que nessa hora eu confesso que eu senti pena do Senhor Pequeno. Esse mundo precisa de menos patinadores. Mas enquanto isso, o Gumball tava continuando a trollagem dele com o Boberto, que o Darwin ele continuou reclamando daquilo, que o Gumball até pergunta, por que só ele tá reclamando? E isso é porque basicamente não tem ninguém na sala. Por que você tá tão chateado? Ninguém aqui tá reclamando desse jeito. É, porque não tem ninguém aqui. E claro que só o Darwin tava reclamando, é só eles que estão na sala. E foi então que o Rocky chegou e acabou comentando que a Simon não apareceu, então eles estavam liberados. E foi só nesse instante que o Gumball percebeu que ele tava dando ordens pro Boberto, sem nem sequer notar isso. Sem professores, mete o pé daqui. E tipo, o Gumball falou que ia ficar tudo bem. É só ele não dar o comando entre aspas eliminar o Gumball que ia ficar tranquilo. Só que o Boberto acabou escutando isso e entendeu como um comando. Ah, qual é? Se eu não falar Boberto, elimine o Gumball, vai ficar tudo bem, cara. Relaxa. E pra completar, o Darwin falou pra ele acabar com as ordens. E tipo, ele deu essa ordem pro Boberto. Só que o problema é que a ordem anterior era pra atacar ele. Ou seja, ele só ia obedecer essa ordem e não ia obedecer qualquer outra que fosse. Ah! O quê? O que você tá fazendo? Estou seguindo ordens. Boberto, elimine o Gumball. Então ele saiu perseguindo o Gumball no modo destruição total. Que o Darwin nessa hora teve um plano para tentar enganar o Boberto. Ele tava chorando com um frango vestido com a roupa do Gumball, tipo para tentar enganar o Boberto e fingir que era ele. E enquanto isso ele ficou escondido no freezer. E lembra mais cedo que o Gumball falou pra Simon esfriar a cabeça que o Boberto acabou entendendo como uma ordem? Então ele tinha colocado a Simon no freezer também. Que ela até tentou se aproveitar daquilo e se aquecer no Gumball. E como o Gumball não gostou da ideia e vazou dali, ele acabou revelando onde é que ele tava pro Boberto. Então ele saiu correndo mais uma vez que ele foi pedir ajuda na enfermaria. Só que dessa vez a enfermeira já estava cansada e não quis ajudar. Toma aqui. O que é isso? Liga pra garantia. Eu não sou uma mecânica. Então por conta disso o Gumball teve que continuar fugindo, porque ele até tentou ligar onde a enfermeira falou, só que não deu certo. E por conta disso ele fugiu pra biblioteca que ele tentou derrubar uma estante em cima do Boberto. O problema é que como ele estava no modo destruição total, como ele não ia conseguir atacar o Gumball, ele resolveu explodir o lugar para explodir o Gumball também. Então o Gumball ia tirar o Darwin dali para eles fugirem pelo menos, porque ele acabou ficando preso também junto com o Boberto, só que aquela estante era pesada demais pro Gumball. E como ele não ia conseguir tirar o Darwin, ele pensou em salvar só a si mesmo. Eu tenho um plano e tem a ver comigo correndo por aquela porta. O problema é que só um sobrevive. Mas era só uma piada, ele não fez isso, tá? Ele tentou desativar o Boberto como se fosse uma bomba, mas não deu certo. E teve um momento que ele pensou que ganharia força no último segundo. E claramente também não deu certo. O que tá fazendo? Eu tô esperando chegar no 3 pra ganhar aquela super força quando a gente tá prestes a morrer. O lance é que quando o contador chegou em 1, foi justamente também no momento que o Boberto deixou de fazer tudo o que o Gumball queria. Fim das 24 horas, modo escravo desativado. Ou seja, foi automaticamente cancelado. O lance é que mesmo com tudo isso, o Gumball não aprendeu nada. Porque quando o Boberto pergunta se eles querem brincar de outra coisa, o Gumball só aceita como se nada tivesse acontecido. Quer outra brincadeira? Pode ser. Mas me diga, você concorda com o fato desses episódios serem odiados? Ou vocês gostam dos episódios que eu falei nesse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais.